O Entrevista.net desta semana vai fazer uma viagem na história para contar como surgiu o cinema aqui no estado do Acre. Ao meu lado, um dos pioneiros, o cineasta Adalberto Queiroz. Adalberto, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista.net. Obrigado, eu agradeço para falar desse cinema. Isso nos remete ao ano de 1972, quando Teixeirinha do Acre, o Tony Van e outros tentavam fazer novelas radiofônicas para imitar as que passavam e eram exibidas a público por meio da radiodifusora acreana. Isso não vingou, e logo em seguida o Teixeirinha do Acre depara-se com um livro chamado Jovens Cineastas, e foi esse livro que nos orientou sobre a possibilidade e a informação de um cinema novo que era editado e colocado no mercado pelos Estados Unidos, com a preocupação de justamente dar acessibilidade aos jovens a essa linguagem tão espetacular que é do cinema. Eles criavam uma bitola de cinema Super 8, porque era um diferencial do 16mm e do 35, que muitas vezes só quem tinha acesso eram os grandes capitalistas, as grandes empresas, ou pessoas que tivessem um poder aquisitivo grande. E o Super 8 foi uma forma de dar acesso a muitos jovens em todas as partes do mundo, por ser uma película de baixo custo e a operacionalidade também mais acessível a todo mundo, né? Então, o Super 8 a gente começou aqui fazendo já em 73, Fracassou Meu Casamento, o roteiro foi feito pelo João Batista e mais tarde compartilhado por mim. Fracassou Meu Casamento. Nós fizemos a estreia desse filme em 3 de julho de 1973, na cidade de Brasileia, quando a gente acabou de fazer o filme, de ser exibido com um grande público, muitas pessoas de Rio Branco andavam o dia todo para chegar, às vezes saíram no dia anterior, porque a estrada era muito ruim, para chegar no outro dia à noite em Brasileia. E ali naquela praça pública, super lotada de gente, a gente exibia Fracassou Meu Casamento. Muitos curiosos, porque em Rio Branco o Zé Leite fazia uma matéria que o Acre tinha feito seu primeiro filme, e aquilo foi um espanto. O Acre é um estado muito pacato, não tinha televisão, a maior atração era o rádio, e para o Acre estar fazendo um cinema nesse rincão tão longínquo dos grandes centros tecnológicos do Brasil era uma grande coisa. Era um desafio imenso por conta da falta de tecnologia, os aparelhos eram muito caros. E como é que vocês se sobressaíam? A gente recorria ao Francisco Vasconcelos de Medeiros, da Joalheria Medeiros, que ele foi quem comprou esses equipamentos e colocou à nossa disposição. E aí o Medeiros dizia: compra os filmes na minha loja. Ele mandava pedir tudo, colocava à disposição, e a gente só comprava os filmes na loja dele, os negativos, os filmes virgens, né? E aí filmava. Quando a gente fez Fracassou Meu Casamento, que exibiu em Brasileia, vale ressaltar que nessa época estava instaurado no Brasil um regime de exceção, chamado regime militar, vindo através do golpe de 1964, e que isso foi uma coisa que foi também instruída pelos Estados Unidos. Os militares brasileiros só cumpriam, até porque não foi um golpe no Brasil, foi um golpe na América Latina toda, né? Todos os governos da América Latina estavam submetidos a esse comando que queria acabar com o avanço do comunismo. Então, Adalberto, além da falta de recursos, de equipamentos, ainda tinha a censura da Polícia Federal, porque estava no auge da ditadura militar. Claro, era isso que estava posto, né? Então a gente, quando acabou de fazer aquela exibição de filme, a gente com aquele calor humano enorme, nos sentindo realmente artistas, entusiasmados, alegres, contentes, pois nosso cinema vai fluir mesmo. Aí, em seguida, chega o pessoal da Polícia Federal, põe a mão no filme, prende projetor, prende tudo. Teixeirinha ainda foi reclamar e disse: você vai preso também, porque você é muito gaiato. Aí levaram ele e eu fiquei por ali.
E depois foi aquela história, né? O filme passou o tempo todo lá em Brasília, retido, mandaram para Brasília, e até hoje o resultado é que ninguém viu o Fracassou Meu Casamento. Mas no ano seguinte a gente já estava fazendo outro filme, que era Rosinha Rainha do Sertão, e aí a gente já estava com todo cuidado para não cair na mão dos caras de novo, né? E a gente já fazia essas sessões bem escondidos, bem estratégia, ninguém vai fazer mais no meio da rua. Nós procuramos as escolas como uma forma de estar num ambiente de educação e conversando com os alunos, mostrando o filme, e era muito requisitado. Então, a maioria dos filmes era exibido nas escolas, e em praças públicas também. Nas escolas, em praça pública, mas assim, com devido cuidado. Em 74, por exemplo, a gente fez uma exibição de Rosinha Rainha do Sertão em frente ao Palácio, mas já a pedido do governador da época, que era o professor Geraldo Gugel de Mesquita. Ele nos acolhia porque a gente procurava dialogar com o governador para mostrar que a gente estava fazendo cinema no Acre e que a gente queria fazer cinema e queria também que o Estado tivesse algum setor que dialogasse com quem estivesse fazendo arte e cultura. E o único grupo organizado na época era o grupo de cinema chamado ECAJA, que era o nosso grupo. Na época chamado Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos. A nomenclatura foi dada por um amigo nosso chamado Antônio Dourado. Nós éramos, na época, tudo da comunidade de base da Igreja Católica. Uns participavam aqui na Santa Inês e eu ali na Igreja São Sebastião, que era na Epaminondas Jácome, onde é a Galeria Meta. E como era a produção do filme? O cineasta era produtor, tinha que atuar como ator, onde eram feitas as filmagens? Essa coisa é interessante porque a gente estava aprendendo tudo, era tudo na base do autodidata. Então a gente escrevia os filmes, era o diretor, eram os atores, eram a gente, e era depois os montadores do filme. A gente fazia tudo, os que fazia a ficha técnica, cortando papel, letrinhas de papel, desenhando as letras e recortando com gilete para fazer toda a ficha técnica de abertura e de finalização do filme. Olha que trabalho, né? Era difícil conseguir as atrizes também? As atrizes era difícil porque as meninas eram muito inibidas e mesmo as que se propunham a ir não tinham prática nenhuma de atriz, de ator também não. Tudo a gente inventava, ia treinando, né? Pedindo para decorar os textos, no máximo isso, né? Para sair um negócio legal. E aí era assim que a gente fazia filme, editar ou montar os filmes, aquela película Super 8 mais fina do que um dedinho desse aqui, a gente colocava para o sol, muitas vezes com um monóculo, olhando onde é que tinha que cortar, aquelas cenas que ficavam ruins, a gente cortava para poder emendar, fazia com uma gilete, raspava aquele esmalte da película, com um palito de picolé, a gente metia no vidro de acetona, colocava aqui em cima e pegava aquela outra parte, colava aqui em cima, com o cuidado de botar aquele orifíciozinho onde passa a grifa, um em cima do outro. Não podia errar, senão quando fosse passar, se tivesse errado, a grifa, pá, batia, não puxava o filme, enrolava tudo, quebrava, estava perdido no trabalho todo. E o detalhe, a mesma cena tinha que ser filmada em vários ângulos, porque só tinha uma câmera. Era, só tinha uma câmera, mas também o filme ninguém podia brincar, porque era dinheiro da gente, né? Eu vendia banana para fazer isso. Teixeirinha vendia pão e o Tony Van batia tijolo na olaria do pai dele. E aquele dinheirinho que se ganhava no final de semana, até o final do mês, a gente ia guardando para comprar os filmes. Então não tinha jeito. A gente tinha que treinar o pessoal, não erra, porque é só de uma porrada. Se errar, estraga, nós estamos perdendo dinheiro, botando dinheiro fora. Então, treinava para o cara falar aquele texto dele sem errar.
Na década de 70 foram 8 produções. 8 produções, ficção, com alguns documentários pelo meio, né? Como eu fiz Sou o Futuro, uns outros documentários feitos sobre João do Vale, cantando em Rio Branco, outros sobre Quinteto Violado, que vinha cantar em Rio Branco através do projeto Pixinguinha, e a gente fazia registros de atividades que existia na cidade em Super 8, mas os filmes mesmos organizados, ficção, foram 8. E aí, juntando com esse registro, esses documentários, deu muito mais de 12, 13, talvez 14, na década de 70. Aí, década de 80, já foi realizado o último filme, em 81, 82, por aí assim, que foi Chão Molhado. Esse foi feito com Tony Van, com a Maria Melo, a Maria das Graças, o Laurêncio Lopes. Chão Molhado foi o último dos filmes Super 8 feito na década de 80, quando já estava saindo do mercado o Super 8 e já estava dando ali a entrada do VHS. Era outro formato agora, não era mais cinema, era vídeo, estava entrando no mercado, mas as câmeras ainda eram muito precárias no começo, aquelas câmeras que vinham acoplado com a bolsa aqui do lado, aquele VHS aqui do lado, a fitona assim. E aí a gente não tinha dinheiro também para mudar assim de repente, né? E aí a gente aguardava mais ou menos até 1987, foi quando a gente, em acordo com a Fundação Cultural do Acre, na época era o presidente, eu acho que era o Gregório? Ainda era o Jacó, quando nós fizemos um projeto para comprar os equipamentos lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus. E aí em 87 a gente já tinha o Gregório, já era o Gregório, era o Gregório. Era o Gregório Filho. O que era bom era a aceitação do público. O público realmente comparecia em grande número para prestigiar os filmes. Sempre comparecia. E era uma coisa boa, porque a gente levava o filme para a escola, levava para as comunidades, levava para esse espaço, as comunidades, né, as associações depois de moradores. E sempre foi assim. A gente começou depois a fazer projeto também para levar para os municípios. Começou a sair da cidade de Rio Branco, levar para municípios, depois começou a ser convidado para participar de festivais. Nós chegamos a ir para o Festival de Brasília, 11º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, depois fomos para o 7º Super Festival do Cinema Super 8 em São Paulo, e já em seguida para a Mostra de Cinema e Fotografia no Rio de Janeiro, que aconteceu no Botafogo. E aí a gente era convidado para ir para o Canadá, e ninguém foi, porque não, era muito para nós. O desafio era grande e eles não davam passagem, a gente tinha que comprar, então não tinha a mínima condição na época, né? Mas o nosso cinema chegou a viajar por diversos estados do país, Belém. Eu me lembro que estava havendo uma mostra no Sesc, em 85, e ali eu era convidado por um pessoal que passava aqui por Rio Branco, da Universidade Federal de Santa Catarina, que tinha o campus avançados em Santarém, do Pará. E eles, vendo aquela mostra de filme no Sesc, me convidaram para fazer uma oficina por meio da universidade, lá na cidade de Santarém. Foi o desafio, primeira oficina que eu fui fazer na minha vida. Aliás, não era nem oficina, era curso de iniciação técnica do cinema. Eu preparava e fui para lá ganhar o primeiro dinheiro, primeira viagem, com tudo pago pela uma universidade tão importante. E fui lá, fiz a oficina, e daí nunca mais parei de fazer isso, né? Fiquei fazendo esse trabalho sempre na capital, nos municípios, já andamos por 16 municípios fazendo esse tipo de trabalho. E também já ano de 2010, nós recebemos o convite para fazer a mostra de filmes do Acre em Lisboa, capital de Portugal, e fomos. Muito bacana, mostrar os filmes para os portugueses, e aí já fui chamado para a Itália, para levar o cinema também para a Itália. Adalberto, quero agradecer sua presença aqui no Entrevista.net, desejar muito sucesso
e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a todos vocês. O Entrevista.net desta semana termina agora. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo falando das coisas boas do nosso querido estado do Acre.